Shalom, shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, porque o apóstolo Elielso Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais uma leitura diária da palavra do nosso Deus, que se encontra em Josué capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Versículo 9. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arabaldes, Libna e os seus arabaldes, Jati e os seus arabaldes, e Estemoa e os seus arabaldes, e Olom e os seus arabaldes, e Debir e os seus arabaldes, e Aim e os seus arabaldes, e Jutá e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arabaldes, Geba e os seus arabaldes, Anatote e os seus arabaldes, e Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e aos seus arabaldes. Versículo 20. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes, no monte de Efraim e de Gesser e os seus arabaldes, e Kibzaim e os seus arabaldes, e Bet-Horon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, Aijalon e os seus arabaldes, Gate-Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arabaldes, e Gate-Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. As cidades para a família dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes. E
Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Baçã e os seus arabaldes, e Besterá e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quision e os seus arabaldes, Baaberate e os seus arabaldes, Jarmute e os seus arabaldes, Enganim e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Missal e os seus arabaldes, Abdon e os seus arabaldes, Elcate e os seus arabaldes, e Reobote e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidades de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arabaldes, e Amote Dor e os seus arabaldes, e Cartã e os seus arabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joquneão e os seus arabaldes, Cartã e os seus arabaldes, Dimna e os seus arabaldes, Naalau e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e seus arabaldes, e Jaza e os seus arabaldes, Quedemote e os seus arabaldes, e Mefate e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, nos seus arabaldes, e Manaim e os seus arabaldes, Esbom e os seus arabaldes, Jazer e os seus arabaldes, ao todo 4 cidades. Versículo 40. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda estavam restavam das famílias dos levitas. E foi sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arabaldes. Estavam estas cidades, cada uma com seus arabaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Versículo 45 e último. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por tudo, por esta maravilhosa e riquíssima palavra. Continua conosco. Assim, meu Deus, ficamos com esta palavra final, aonde, louvado seja Deus, esse último versículo que diz ao Pai que palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou sobre a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, Pai querido e santo, que assim seja com a tua igreja nos dias atuais, em nome de Jesus, que o Senhor continue assim abençoando o teu povo, onde quer que se encontre, em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, graça e paz, amados. Até a próxima leitura.